O Dono do Amanhã, de Wilson Frangilo Jr., parte 3. Após a segunda taça de sorvete, Jorge já havia resumidamente relatado os acontecimentos mais importantes de sua vida a Aide. Você se arrepende de alguma coisa, Jorge? Acredito que não, porque fui estudar muito jovem ainda, as coisas foram acontecendo, e não posso culpar Isadora pelo fracasso de nosso casamento. Cada um tem a sua maneira de pensar, seus gostos, suas preferências. Creio até que eu também fui, de certa forma, radical com as minhas, apesar de que imagino ter feito o possível. Aide permaneceu por alguns segundos pensativa e, tomando coragem, entrou no assunto. Gostaria de fazer-lhe uma pergunta, Jorge, bem direta, sem nenhum tipo de cobrança ou julgamento, e muito menos com intenções outras. Para falar a verdade, trata-se apenas de uma curiosidade de minha parte, pois muito tempo se passou desde que você foi embora para estudar. Apenas curiosidade mesmo, pode acreditar. Éramos duas crianças naquela época. Você pode perguntar-me o que desejar, Aide, mas quero que seja sincero. Pode perguntar. Você gostava de mim quando foi embora? Jorge mirou profundamente os olhos de Aide e, sem titubear, respondeu-lhe: Gostava muito, sim. Eu era apaixonado por você, só que eu não tinha coragem de abrir o meu coração. Na verdade, nem saberia como lhe dizer, pois era muito tímido. Você também era, e como disse, éramos muito jovens. Além do mais, tinha enorme receio de ouvir você dizer que não queria nada comigo. Se quer saber, sofri bastante. E por que preferiu prestar vestibular na capital? Na verdade, meus pais não se mudaram por força de eu ter ingressado naquela faculdade. Papai me pediu para que eu tentasse nessa porque ele tinha conseguido transferir seu trabalho para lá, de qualquer forma, e por esse motivo, mesmo que eu não tivesse êxito nos exames, nós nos mudaríamos. Eu não sabia desse pormenor. Pensei que se mudaram por sua causa. Eu vou ser mais sincero ainda. De minha parte também, confesso que pensei em esquecê-la, porque a distância era muito grande. Tendo em vista os poucos meios de transporte, não acreditava em namoro por correspondência. Na verdade, nem estávamos namorando. E mesmo que estivéssemos, não achava que você me esperaria com tantos pretendentes. Com essa resposta, ambos permaneceram mais alguns segundos em silêncio, até que Jorge o quebrou. E você, Aide? Poderia responder-me sobre a mesma pergunta que me fez? Se eu gostava de você? Sim. Aide lhe endereçou largo sorriso. Também quero que seja sincera, completou Jorge. E fique à vontade, pois estou lhe perguntando também por mera curiosidade. Você não pode imaginar o quanto sofri quando partiu. Pensei que o mundo fosse se acabar, chorei muito às escondidas. E continuando a sorrir, como quem está contando uma travessura, Aide continuou. Também era muito tímida e não tinha certeza se você queria me namorar, apesar de nossas trocas de olhares. E ambos começaram a rir da própria timidez e despreparo naquela época que em muito marcara a vida deles. E você? Continuou Jorge. Arrepende-se de alguma coisa? Penso que não. Conheci Mário, meu marido, quando após formar-me em administração, fui estagiar numa empresa em Campo Alto, onde ele trabalhava, e acabamos namorando, casando-nos, e tivemos Milena, que você acabou de conhecer, e vivíamos felizes. Infelizmente, depois de 2 anos de casamento, Mário adquiriu uma enorme tristeza, a qual até hoje não conseguia apurar o motivo, e começou a beber cada vez mais. Há cerca de 1 ano e meio, acabou sofrendo horrível desastre automobilístico na estrada para Campo Alto, chocando-se com uma árvore e vindo a falecer. De acordo com a polícia, ele se encontrava embriagado. Eu sinto muito, Aide. Sinto mesmo. E você chegou a passar por dificuldades com a morte dele? Não, porque o seu pai, meu sogro, ajudou muito no começo e ainda me ajuda. Mesmo que eu não lhe peça nada, paga os estudos de Milena e nos quer muito bem. Eu conheço? Penso que não. É um médico de Campo Alto, Dr. Mendonça. Dr. Mendonça? Você o conhece? Não, respondeu Jorge, não querendo entrar no assunto do laudo quando da morte de seu primo Rui. Sua tia deve conhecê-lo.
Ele está com 74 anos de idade e sua tia deve ser dessa época também. Tia Emma tem 68, pois então ela o conhece. Com certeza, deve ser um homem muito bom. Muito bom, sim. É um médico muito bem-quisto na cidade de renome. Muitos aqui de Boaventura o procuram. Você me disse que trabalha com programas de computação para empresas comerciais e industriais, não? Eu os desenvolvo ou os adapto às necessidades da empresa. Deve ser bastante interessante. Já tive contato com muitos profissionais especializados nesse campo, quando dirigi alguns dos negócios do pai de Isadora, mas apenas utilizava esses programas, não saberia desenvolvê-los. Nesse momento, Aide teve a atenção atraída para a praça, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Bernardo já estava atravessando a rua em direção a eles, com uma expressão de poucos amigos, apesar de que assim que entrou na sorveteria, dirigiu-se até a mesa que ocupavam, com fingida fisionomia de surpresa e alegria, e com um sorriso que, na verdade, não passava de um esgar mal dissimulado. Bom dia, Aide. Mas que coincidência encontrá-la aqui. Vi você de longe e resolvi cumprimentá-la para desejar-lhe um bom final de semana. Bom dia, e um bom final de semana para você também, respondeu visivelmente contrariada, mas tentando ser agradável e educada. Não me apresento, amigo? Você com certeza já o conhece. Talvez não se lembre. Conheço? Realmente não me parece estranho. Sou Jorge Gonçalves, adiantou-se, levantando-se para cumprimentá-lo e estendendo-lhe a mão. Oh, sim, agora me lembro, da escola. Já faz um bocado de tempo. Disse, dando-lhe um aperto de mão, e você lembra-se de mim? Desculpe-me, mas não consigo me lembrar. Mentiu Jorge, mas para não fazer surgir lembranças nada agradáveis, pois Bernardo fora um fanfarrão, sempre disposto a brincadeiras de mau gosto, e muitos alunos passaram por situações difíceis e até humilhantes em suas mãos, e de mais 3 amigos, que sempre o acompanhavam e que pareciam obedecê-lo cegamente. Jorge nunca fora molestado por eles, porque era um garoto de muito vigor físico, o que de certa forma intimidava-os, apesar de sua visível timidez. E quem gosta de meter-se com alguém que pouco fala e, consequentemente, imprevisível em suas reações, não se lembra? Você era um cara quietinho, meio filhinho da mamãe, não? Provocou Bernardo, dando sonora gargalhada. Jorge, por sua vez, com muita calma e com um sorriso a denotar, está se divertindo com as palavras do galhofeiro, respondeu-lhe. Isso mesmo. Eu era muito tímido, e realmente, se eu me visse naquele tempo, também pensaria dessa forma. Hoje já não sou mais tímido, mas continuo muito ligado à minha mãe, por suas sábias palavras, e ainda me aconselho com ela, apesar de não mais estar entre nós. Infelizmente já faleceu. Você fala com espírito, Jorge? Perguntou Bernardo, ainda em tom de chacota, mas agora interessado. Diz que ainda se aconselha com ela? Maneira de dizer. É que quando estou em dificuldades ou com algum problema, tento imaginar qual seria o conselho que ela me daria, se porventura estivesse ao meu lado. Também faço o mesmo com papai, que também já faleceu. Mas não quer se sentar conosco e tomar um sorvete? O homem olhou para Aide, que não dizendo nada, fê-lo voltar-se novamente para Jorge, respondendo, não, obrigado. Somente vim ver com Aide se ela mudou de ideia quanto a jantar comigo, porque ontem havia me dito que tinha um compromisso. Não foi isso que eu lhe disse, Bernardo? Não? Perguntou mentindo. Eu lhe disse que tinha compromisso por todo o final de semana. Desculpe-me, não estava me lembrando desse detalhe. Com certeza o compromisso é aqui com Jorge. Talvez seja, respondeu a moça. Bem, vou-me então. Até qualquer dia, Jorge. Até qualquer dia. E assim que Bernardo se retirou, Aide deu um suspiro, exclamando, meu Deus, parece que ele não gostou nem um pouco de ver você aqui comigo, estou certo? O pior é que está. Bernardo é dono de uma empresa de médio porte para a qual presto assessoria. Só que assim que Mário faleceu, ele se divorciou, vem dando em cima de mim, querendo que eu saia com ele. Fala até em casamento. Eu já não estou aguentando mais suas investidas e principalmente a sua vigilância sobre os meus passos. E financeiramente, esse trabalho é importante para você. Vamos dizer que a sua empresa representa uns 30% do total que ganho com todos os meus trabalhos para outros clientes. Entendo.
Você lhe disse que tinha compromisso para todo final de semana. Eu menti para ele, ou melhor, não menti, porque realmente tenho compromisso. Tenho compromisso para comigo mesma, para com minha filha, enfim. Gosto de descansar, ver um filme na TV, ficar sem fazer nada. De qualquer maneira, eu nunca sairia para jantar com ele ou para qualquer outra coisa. Aliás, nunca saí com ninguém desde que fiquei viúva, e não vai ser com ele. E olhando para a praça, Aide se levantou. Espera um pouco, Jorge. Dizendo isso, encaminhou-se até a porta da sorveteria. Filha, Milena? Oi, mamãe. Venha até aqui. Venha tomar um sorvete. E voltou-se a sentar-se, quase ao mesmo tempo em que a filha apareceu à porta. Oi, Milena, cumprimentou Jorge. Sente-se aqui e peço um sorvete para você. Os olhos da garota brilharam de contentamento ao ver a mãe ainda sentada com ele ali. Não quero atrapalhar a conversa de vocês. Não vai atrapalhar em nada, filha. Sente-se conosco e peça aquele que você tanto gosta. Creme, morango e calda de chocolate. Pois não, Milena? Disse a atendente, aproximando-se da mesa. Já sei, sorvete de creme, morango e calda de chocolate. Esse mesmo. Nesse momento, Jorge pôde perceber como a Aide ficara realmente mais bonita, principalmente com os raios de sol que entravam pela vitrina da sorveteria, incidindo sobre seus cabelos curtos, quase loiros, cuja luz dourada boa parte dos fios. Percebera também, nesses poucos instantes em que conversara com ela, sua imensa coragem para enfrentar o mundo, aliada a uma fascinante tranquilidade na maneira de falar e de olhar, e sorriu quando sentiu o antigo tremor agitar-lhe o corpo, principalmente na região do abdômen, com a conhecida e prazerosa reviravolta nos intestinos, terminando por fazer disparar o coração. Onde vamos almoçar hoje, mãe? Perguntou Milena, interrompendo seus pensamentos. Como sempre, filha, porque apenas perguntei por perguntar. Dirigindo-se a Jorge, a Aide lhe explicou. Aos sábados e domingos, costumamos comprar comida pronta, pois damos folga para Zilda, que é quem faz o serviço doméstico e cozinha, já que trabalha o dia todo. Mas Milena não desistiu de seu intento. E você, Jorge? Ainda não sei onde irei almoçar hoje. Se quiser almoçar conosco, fique à vontade, Jorge. Basta apanharmos mais comida. Arriscou a Aide, mas para ver sua reação. Mas isso seria ótimo. Não irei incomodar, de maneira alguma. Exclamou Milena, pois era onde queria chegar com sua pergunta inicial. Então estamos combinados, decretou a Aide sorrindo. A que horas? Deixe-me ver, já são 10 horas, se puder, por volta das 11h30. Encontre-nos naquela cantina ali na esquina, que é onde compramos a comida, sugeriu a Aide, apontando-lhe o local. Combinado então, brincou Jorge. E após Milena terminar de tomar o sorvete, saíram juntos. Onde está seu carro, Jorge? Vocês não vão acreditar quando virem, principalmente você, Aide. Por quê? E depois de discorrer-lhe sobre seu sonho juvenil realizado com muito orgulho, ele o apresentou às duas. Mas é linda, exclamou Milena, referindo-se à Kombi. Esse era o seu sonho, então? Sim, uma Kombi ano 1975. E totalmente restaurada. Posso vê-la por dentro? Perguntou a garota entusiasmada. Poderá dirigi-la se quiser. Ainda não tenho habilitação. Quando eu tiver, então. E depois de a Kombi ter sido devidamente examinada pelas duas, a Aide, que se emocionara com o capricho de Jorge por causa de seu pai, perguntou-lhe meio tímida. E existem mais sonhos juvenis que gostaria de realizar? Só mais um, mas no seu devido tempo. A Aide apenas sorriu, sem coragem de indagar-lhe qual seria esse sonho. Capítulo 14. Pobre Emma. Pensou o Dr. Mendonça no estacionamento de um supermercado em Campo Alto. Acabara de fazer algumas compras e assim que entrara em seu veículo viu a senhora, que passeava pela calçada com um cão preso a uma coleira. Deve sofrer tanto quanto eu. Perdemos o bem mais precioso que possuíamos. Eu, meu filho Mário, e ela, seu filho Rui. Talvez sofra mais que eu, pois imagino sua dor em não ter certeza de como o rapaz perdeu a vida. Afinal, não acredita no laudo que lavrei. Eu, pelo menos, perdi Mário, mas sei qual foi a causa de sua morte. Em contrapartida, ela perdeu o marido também. Quanto a mim, a morte não levou Jacir ainda, mas é como se tivesse.
já que vive à custa de necessários tranquilizantes e soníferos. E seus olhos começaram a lacrimejar, consequência da tristeza que lhe invadiu o peito. Mário, meu filho, quanta falta me faz, e você, Jacira, minha velha, porque se recolhe a si mesma, sem quase reconhecer-me mais, não terei sido um bom marido? E nessas reflexões, outras lembranças de sua vida lhe vieram à tona, como que para responder a essa pergunta. Não, eu não fui um bom marido. Sempre ocupado com meu trabalho, Jacira sempre sozinha, ela sempre disposta, e eu sempre cansado fisicamente. Jacira sempre terna e eu, vestido de preocupações e muitas vezes irritado e com os nervos à flor da pele, pelo exaustivo trabalho. Tratei de muitos, menos de mim mesma e de minha mulher. Bem, agora só me resta o trabalho, a solidão e o arrependimento por não ter poupado algum tempo para o nosso casamento. E dando partida no automóvel, tomou a estrada que levava a Boa Ventura. Eram 3 horas da tarde. Cerca de meia hora antes, Jorge e Aide se encontravam a conversar na varanda de sua casa, após terem almoçado, e Milena assistia a um programa na TV. Jorge, você disse a Bernardo que não se lembrava dele, mas se lembrava, não? É claro que sim. E por que mentiu? Jorge pensou um pouco antes de responder. Sabe, Aide, achei melhor dizer que não me lembrava. Sempre achei que o correto seria dizer a verdade, apesar de que menti para Bernardo, ao dizer-lhe que já tinha compromisso para todo final de semana. Percebe, então, o que estou querendo dizer, e vou dar-lhe um exemplo bem simples. Se você visitar um doente e ele perguntar-lhe se sabe alguma coisa a respeito de sua doença, não seria melhor lhe dizer que com certeza irá sarar? Se falássemos a verdade, poderíamos comprometer o seu estado emocional, vindo até a prejudicar uma possível cura, daquelas às vezes não esperadas pela medicina. Em outras ocasiões, não seria melhor uma pequena mentira para evitar uma possível confusão? Creio que devemos sempre dizer a verdade, mas desde que ela não venha prejudicar alguém, nem venha trazer sofrimentos ou constrangimentos desnecessários, e foi o que evitei a ele. Como assim? Nos tempos de escola, Bernardo sempre foi um rapaz que vivia perturbando os outros alunos, lembra-se? Sim, lembro-me muito bem. Pois achei melhor dizer que não me lembrava dele, a fim de que não viesse à tona que eu me recordava de como ele havia sido naqueles tempos. Você tem razão, mas se dissesse que se lembrava, ele teria ciência de que você sabia que ele havia sido aquele rapaz insuportável e inconveniente. Talvez ele não fosse gostar dessas recordações, talvez tivesse se modificado e agora fosse um bom homem. As pessoas mudam, sabe? Foi pensando assim que preferi não lhe causar, como lhe disse, esse constrangimento. Concordo com você. Infelizmente, ele em nada se modificou. E mesmo que eu soubesse que ele continuava a mesma pessoa, para que relembrar o passado? Fiz-lhe um bem e com certeza acabou por beneficiar-me também. Sabe, Aide, hoje acredito que todo bem que fizermos somente nos trará outro benefício como consequência, e o contrário também acontece. Aide permaneceu por alguns segundos em silêncio, raciocinando nas palavras de Jorge, chegando à conclusão de que, apesar de pouco conversarem e pouco terem conhecido um ao outro na adolescência, pela própria timidez de ambos, já o via como um homem muito sensato e caridoso. Você é um homem bom, Jorge. Com certeza deve ser feliz, mesmo diante de qualquer contratempo que venha a ter. Jorge se limitou a sorrir humildemente. Vamos dizer que hoje me encontro mais perto de ser feliz. Pelo menos, conheço esse caminho. Um caminho difícil, cheio de renúncias e sacrifícios, mas através do qual com certeza iremos nos encontrar com a felicidade. Aide sorriu comovida com essas palavras. Do que você está falando? Sobre a felicidade que deixamos escapar a todo instante pelos vãos de nossos dedos, porque nos prendemos muito mais ao que não devemos, criando problemas e dificuldades que não existem, principalmente com referência aos outros. Você poderia trocar isso em miúdos? Perguntou a moça, curiosa e mesmo bastante interessada. Sabe, Aide, de alguns anos para cá, quando minha vida em comum com Isadora já estava chegando a um ponto quase que insuportável, tomei contato com certas verdades, através de algumas leituras,
que me forçaram a raciocinar um pouco mais sobre a vida. E como sou uma pessoa muito prática, resolvi fazer uma experiência pessoal com o que aprendi através desses ensinamentos contidos nesses livros. E que livros são esses? Jorge fixou o olhar em Aide e, percebendo seu interesse, pensou um pouco antes de responder-lhe. Se você estiver interessada em conhecer essa minha experiência, gostaria de, por enquanto, não lhe revelar quais foram esses escritos, para que uma ideia preconcebida não venha interferir com os meus relatos, pode ser? A moça, tomada por enorme curiosidade, assentiu. Pode ser. Não vejo nenhum problema se acha que é melhor e gostaria muito de conhecer essa experiência. E foi até por força disso que o meu casamento perdurou por mais alguns anos. Inclusive, cheguei a fazer fichas de acompanhamento desse meu método, na tentativa de coletar resultados para minha própria avaliação e acompanhamento. Fichas? Perguntou Aide, curiosa. Sim, fichas. E que fichas são essas? Jorge raciocinou mais um pouco, a fim de iniciar a explicação pela maneira mais correta. Em primeiro lugar, Aide, para iniciar esse aprendizado é muito importante e necessário que se crê em Deus, que é o principal interessado em nossa felicidade. Deus? Sim. Temos que ter a convicção de que uma força superior tenha criado tudo, desde os microscópicos seres até o universo infinito, e compreender que, por mais que o homem tente negar a sua existência, ele não conseguirá explicar um princípio que é básico, ou seja, o que nos proporciona a vida. Que fosse essa que, por exemplo, mantém um coração pulsando. Como explicar o equilíbrio da natureza nos mínimos e perfeitos detalhes de seu funcionamento? Pois eu creio nisso. Creio na existência de Deus e também creio que Ele seja bom, justo e misericordioso. Ótimo, agora diga-me uma coisa. Aproveitando essas suas próprias palavras, se Deus é bom, justo e misericordioso, somente pode ter nos criado com a intenção de que fôssemos felizes, não? Pelo menos, até um pai e uma mãe terrenos assim o desejam para seus filhos. Concordo também. E Jorge, após mais alguns segundos em silêncio, continuou. Gostaria também, Aide, que encarasse todos esses raciocínios de uma maneira bastante prática e lógica, isenta de qualquer conotação religiosa previamente conhecida, certo? Certo. Então, para continuarmos, como você entende que Deus tenha criado homens saudáveis, com condições de alimentar-se, de possuírem certo conforto, de poderem ir e vir livremente, e outros vitimados por doenças, defeitos físicos, sem a liberdade de locomoverem-se e de trabalhar, vivendo em locais miseráveis, enfim, sem condições para quase nada? É difícil de se entender. E ainda há pensadores religiosos que defendem a existência de um céu e de um inferno eterno. Gostaria de relatar-lhe um exemplo que vi num desses livros. Por favor. Ele trazia o exemplo de 2 recém-nascidos, 2 bebês. Um deles, isso é muito comum, principalmente nos dias de hoje, cresceu e se tornou um delinquente assassino, e após sua morte viu-se arrastado para esse inferno eterno. O outro, isso também acontece frequentemente, morreu em tenra idade, e como não havia praticado nenhum delito ou maldade, foi para o céu, lugar de felicidade eterna. Já estou começando a entender aonde você quer chegar, Jorge. Pois fale. Nesse relato, somente nos restaria perguntar onde estaria a justiça de Deus, que escolheu situações diferentes para eles, e depois o inferno eterno para um e para o outro, a morte prematura e o céu, não é isso? Isso mesmo. E assim podemos continuar o nosso raciocínio. E se o primeiro que cresceu tornou-se um bandido, por consequência, teve o inferno eterno como destino final, tivesse morrido ainda bebê, ele iria para o céu. E se o outro que morreu em tenra idade tivesse vivido, não poderia muito bem ter se tornado um pecador e ir para o inferno de sofrimentos atrozes? Mas então esses céu e infernos eternos? Vou mais além. Que história absurda é essa de inferno eterno? Até creio que um homem mau venha a sofrer no verdadeiro inferno quando estiver livre de seu corpo carnal, mas eterno. Pois se até um pai terreno perdoa seu filho e lhe dá todas as oportunidades possíveis, seria ele melhor que Deus, que condena seu filho a um sofrimento por todo sempre? Nesse instante, Aide se empolgou e o interrompeu. Posso completar com algo que me surgiu neste momento?
Lógico, Aide, diga. É como uma mãe que, por exemplo, mereceu o céu após a morte. Conseguiria ser feliz nesse paraíso tendo um filho nesse inferno, porque o céu só pode ser um local de felicidade, não é? Mas conseguiria ela ser feliz com o seu filho a padecer no inferno eterno, ou faria de tudo para conseguir resgatá-lo de lá? Aide, esse livro toca justamente nesse ponto. Quem seria feliz sabendo que um ser mais próximo, muito amado, está sofrendo, não é? Isso tudo tem lógica, Jorge, mas aonde você está pretendendo chegar? A única solução para a nossa compreensão desses fatos, na verdade, a única solução para essas dúvidas. E qual seria? Simplesmente a reencarnação. Reencarnação, eu já li sobre isso. Sabe, Aide, eu cheguei à conclusão, lendo a respeito, que somente através das diversas encarnações é que poderemos aprender e sermos bons e a evoluir, porque Deus, na sua justiça, inicialmente nos cria todos iguais. Nós temos que passar pelas mais variadas situações da vida para aprendermos com todos os nossos erros e acertos. Uns na experiência da riqueza, hoje na da pobreza amanhã. Se não conseguirem aprender, retornarão nas mesmas ou em opostas condições, para que com o tempo assimilem o aprendizado. Os que tiranizam hoje terão que ser espezinhados amanhã, não como castigo, mas para uma vivência de aprendizado. Isso faz sentido, mas se não nos lembramos das vidas passadas, como aproveitar as diversas encarnações? Tudo se encontra de maneira latente em nossa mente, Aide. E nem seria bom que nos recordássemos, pois senão imagine, se tivesses conhecimento que convivemos com alguém que nos prejudicou e nos fez sofrer, ou que é pior, que um outro alguém tenha consciência de que nós o prejudicamos. Até porque não podemos ter a prepotência de acharmos que poucos anos de vida na Terra, comparados com a eternidade de nossa vida como espírito ou alma, seriam suficientes para nos considerarmos merecedores de vir habitar um céu, um paraíso, e as experiências pelas quais ainda não passamos, teríamos tido êxito? A intenção de Jorge não era de quem queria tentar a todo custo convencer a ideia a pensar como ele, mas a de fazê-la raciocinar. Sua fala era calma, mansa, até provida de muita crença no que dizia, e a ideia se sentiu impressionada com a lógica que Jorge utilizava para expor o seu ponto de vista. Essa ideia não é a dos espíritas, Jorge? Sim, foi com alguns livros espíritas que comecei a raciocinar sobre tudo isso. Percebi que a doutrina espírita nada impõe, mas sim expõe e coloca o homem a pensar, através da lógica, da razão e da confiança no seu Criador. E ela o inspirou a realizar a experiência que você me falou, isso mesmo, porque é mais fácil para aquele que acredita nas várias existências e nos vários mundos que existem na outra dimensão praticá-la. Entendo. Agora, Aide, não vou mais lhe falar sobre espiritismo, porque, na verdade, essa experiência que me referi se trata de um método baseado, principalmente, além dessa crença, nos ensinamentos de Jesus, e que os espíritos, através das obras ditadas por ele aos médios, também nos explica. Gostaria muito de conhecer esse método, Jorge, e se quer saber, já li algumas obras espíritas e tenho alguma noção sobre o assunto. Isso será muito bom, Aide. Esse momento, o automóvel estacionou defronte à casa e Aide prontamente o reconheceu. É o Dr. Mendonça, meu sogro. Ele não me avisou que viria hoje. O homem desceu do veículo e com largo sorriso abriu o portão, chegando até a varanda já abrindo os braços. Aide, minha filha, como está você? Desculpe me vir sem avisá-la, mas é que fiquei com uma enorme vontade de vê-la e a minha neta. Milena, que ouvira o ruído do portão e abrir e espiara pela janela, veio correndo, vovô, e se atirou em seus braços. Minha neta querida, cada vez mais bonita, e sua mãe deve dar-lhe muito carinho. E a garota envolveu a mãe junto a ela e ao avô. Mamãe é um anjo, vovô, e você o meu ídolo. Opa, ídolo? Verei artista agora, o artista da minha vida. Mas estou sendo deselegante. Quem é esse moço tão simpático? Perguntou referindo-se a Jorge. Oh, desculpe, me disse Aide. Deixe-me apresentá-los. Dr. Mendonça, meu sogro, e Jorge, um amigo dos tempos do colégio. Muito prazer, Jorge. O prazer é todo meu, doutor. Respondeu Jorge sorrindo. Está morando nesta cidade?
Não, senhor, estou apenas de passagem. Visitando antigos colegas da escola, respondeu evitando mencionar Campo Alto e principalmente sua tia Emma. Jorge está morando na sua cidade, vovô, revelou Milena. Em Campo Alto? Pois eu moro lá. Aide me falou a respeito do senhor. Mudou-se com sua família? Não, respondeu Aide. Jorge se separou de sua mulher e, não tendo filhos, veio passar uns tempos com sua tia, até resolver o que fazer profissionalmente. Sua tia, será que a conheço? Deve conhecer, continuou Aide. Jorge é sobrinho de Dona Emma, moradora antiga de lá. Nesse instante, o médico empalideceu, estampando no rosto um ar de preocupação que não passou despercebido da nora e de Jorge. Recuperando-se rapidamente, teceu ligeiro comentário. Dona Emma? Sim, eu sei quem é, mas há um bom tempo não a vejo. E agora, polidamente, tentando apagar a impressão de surpresa que tinha certeza deixara transparecer, disfarçou dizendo: pois fico muito contente que esteja residindo em Campo Alto e me coloca à sua disposição para alguma eventual necessidade. A propósito, o que faz profissionalmente? Poderia ajudá-lo? Disse o doutor, entregando a Jorge um cartão de visita com o número de seus telefones. Sou formado em administração de empresas e fiz muitos cursos extensivos. Depois de formado, até separar-me de minha mulher, trabalhava nas empresas de meu sogro. Depois que me separei, apesar de ter sido uma decisão em conjunto, pacífica e muito tranquila, resolvi que o melhor seria afastar-me, apesar de meu sogro e seus sócios terem insistido para que eu continuasse a trabalhar com eles. De qualquer modo, agradeço o seu interesse em ajudar-me, mas estou pretendendo descansar por uns tempos. De qualquer forma, agradeço novamente, pois não se pode dispensar nenhum tipo de ajuda. Haja vista que todos necessitamos um dos outros. E o celular de Jorge tocou, e ele, pedindo licença, afastou-se até o portão da casa. É tia Emma, com licença. Fique à vontade, disse Aide. E Jorge, após ter falado com a tia por alguns minutos, retornou informando: Aide, infelizmente terei de voltar para Campo Alto. Aconteceu alguma coisa? É o Thor. Thor? Perguntou o Dr. Mendonça. É o meu cão. Titia acabou de informar-me que ele se encontra bastante estranho, ou melhor dizendo, já devorou 2 chinelos e um canto da parede, e ela está achando que deve ser carência. Carência? É saudade de você, Jorge, exclamou Aide sorrindo. É, pode ser. Ele é muito apegado a mim. Estava acostumado quando me ausentava de casa e nunca houve problema algum. Penso que era porque estava acostumado que eu voltava e agora na casa de tia Emma, lugar ainda um pouco estranho para ele, esteja sentindo a minha falta e talvez com a sensação de que eu abandonei. Vá então, Jorge, mas volte assim que puder. Quero saber mais sobre aquele método. Obrigado, Aide. Eu voltarei sim e trarei todo o material que se encontra na casa de tia Emma. Vou passar no hotel, fechar a minha conta e apanhar minha mala. Boa viagem. Desejou o Dr. Mendonça, no fundo, satisfeito por ele ir-se, apesar de nada ter contra Jorge, mas pelo fato de ser sobrinho de Emma. Jorge, se quiser, quando voltar, traga o Thor e se hospede aqui na minha casa. Tenho mais um quarto nos fundos, se não se importar, é claro. Arriscou a ideia impulsivamente. E, em seguida, apanhou o maço de jornal que se encontrava na varanda e escreveu nele o número de seus telefones, entregando a Jorge. Você me telefona? Telefono sim. Ah, anote o de meu celular e o da casa de tia Emma. Assim feito, Jorge se despediu de todos. Até mais, Aide. Até mais, Milena. E muito prazer em conhecê-lo, Dr. Mendonça. Boa viagem, Jorge. Obrigado. E Jorge, subindo no veículo, partiu acenando para os 3. Fantástico! Exclamou o doutor. A Kombi ainda está em forma. Ela foi inteiramente restaurada, Dr. Mendonça. Desde quando ele se encontra na cidade, chegou na quarta-feira, mas o encontrei hoje de manhã na praça, e como ele não sabe onde almoçar, eu e Milena o convidamos para vir comer conosco. Faz muito tempo que não vê, muitos anos, e confia nele. Convidou para ficar em sua casa. Confio sim, é um bom homem. Pude perceber que ele não mudou nada desde os tempos de escola. Aliás, penso até que melhorou muito mais. É que nos dias atuais devemos estar sempre com os olhos bem abertos. Há muitos aproveitadores à solta.
Pode ficar tranquilo, meu sogro. De qualquer maneira, se tiver algum problema, basta telefonar-me. Não quero que nada de mal aconteça com você e muito menos com minha querida neta. Não se preocupe, vovô. Eu e mamãe sabemos nos cuidar muito bem e gostei muito do Jorge. Tudo bem. Não quero me intrometer na decisão de vocês. Já são adultas e devem saber o que fazem. Obrigada pela confiança, doutor. E Dona Jacira, como está? Ainda insiste em não sair de casa? Está cada vez piorando mais. Só sai uma vez por semana para tratamento com o psiquiatra. Mesmo assim, eu a levo e vou buscar de carro. A depressão, a tristeza pela morte de Mário ainda vai causar a sua morte. Para eu poder trabalhar, precisei contratar uma senhora para fazer-me companhia. Neste momento, Ana está com ela. Se Deus quiser, ela vai melhorar, doutor. Ah, assim eu espero. Capítulo 15. Na segunda-feira, atendendo a uma solicitação da secretária de Bernardo, foi ter com ele em seu escritório, onde teve a triste notícia de que ele não mais necessitava de seus serviços. Bernardo, sei que precisa de meus serviços sim, e sei também que está fazendo isso para me pressionar, só porque recusei o seu convite para jantar, dizendo-lhe que tinha compromisso para todo final de semana. Pois é bom que pense assim, Aide. Você me despreza, recusa meu convite por causa daquele Jorge. E eu lhe pergunto, quem é mais importante na sua vida, eu ou ele? Aide se sentiu enormemente insultada com o que acabara de ouvir e lhe respondeu de forma bastante ríspida, furiosa mesmo. Bernardo, por acaso está imaginando que porque me dá trabalho na sua empresa, tenho a obrigação de fazer o que você quer? Além do mais, encontrei-me com Jorge por acaso e daí, o que você tem com isso? Pensa que me encontro à venda? Não lhe disse isso, mas, oh meu Deus, o que estou fazendo? Tudo errado de novo. Desculpe-me, Aide. Pediu o empresário totalmente arrependido de ter tomado a mais errada das decisões, imaginando que iria pressioná-la. Bernardo sabia que seus impulsos acabavam sempre por prejudicá-lo, mas como era difícil para ele contê-los. Perdoe-me, é que gosto muito de você e sabe que sempre acabo tomando as decisões mais atrapalhadas. Isso mesmo, eu sou um atrapalhado mesmo. Como posso querer conquistá-la pensando em forçá-la a gostar de mim e ainda ameaçando-a de dispensar os seus serviços? Ameaçando, não. Você já os dispensou e nem sei o que estou fazendo aqui, tentando explicar o que fiz ou o que deixei de fazer com a minha vida. Passar bem, Bernardo. E Aide girou sobre os calcanhares para sair, fazendo com que o homem lhe tomasse a frente e ficasse entre ela e a porta. Por favor, Bernardo, deixe-me sair. Não vou impedi-la, Aide. Só lhe peço que me perdoe e continue a trabalhar para mim. A empresa necessita muito de seus serviços, por favor. Eu lhe prometo que não irei mais importuná-la. Pode acreditar em mim. Não irei mais aborrecer você. De hoje em diante, apenas lhe dirigirei a palavra se for um assunto da empresa, rogou o homem de um só fôlego. E procurando se acalmar um pouco, continuou, por favor, passe uma borracha sobre todas as minhas inconveniências e procure ver-me com outros olhos. Dê-me mais uma chance. Aide o mirou profundamente e em seguida desviou o olhar. Acabou por decidir. Tudo bem, mas espero sinceramente que cumpra o que disse há pouco, ou serei eu a deixar o serviço. Pode acreditar em mim, Aide, pode acreditar. Incontinente até por receio de que ela viesse a mudar de ideia, afastou-se e abriu a porta para que saísse. Até mais, Bernardo, até mais. Mais uma vez desculpe-me e obrigado por ficar. Na quarta-feira, Jorge se conscientizou de que realmente estava com enorme vontade de encontrar-se novamente com Aide, de vê-la, de falar com ela, sentindo-se mesmo como um adolescente que acabara de se apaixonar. Parecia ter voltado no tempo e no espaço, com aquele garoto tímido que fora, a insistir-lhe para não perder mais esta oportunidade, povoando sua mente com juvenis encantos e doces emoções. E ela, será que ainda estaria disposta em dar continuidade ao que ele interrompera com seu afastamento há mais de 20 anos? Bem, pelo menos, parecera bastante interessada em sua experiência. Dera-lhe o número de seu telefone até o convidar a hospedar-se em sua casa. Thor, por sua vez, já melhorara e realmente só poderia ter sentido a falta de Jorge,
porque assim que o viu chegar, já melhorou de humor, fazendo-lhe uma festa, principalmente correndo de um lado para o outro, que era como costumava agir quando se encontrava feliz. E nesses 3 dias ficara sempre ao lado de seu dono e amigo, que lhe permitia sair junto com ele, sendo que por algumas vezes, propositadamente, o deixava com a tia, a fim de que ele fosse se acostumando com períodos cada vez maiores sem a sua presença. Agora a preocupação de Jorge era, de alguma forma, tentar fazer alguma coisa, para que a tia não mais sofresse tanto com aquelas dúvidas a respeito da morte do filho. Mas o que poderia fazer? Já fazia mais de 15 anos que Rui havia falecido. Quem poderia me ajudar? Será que alguém viu o corpo, além de tia Emma e de tio Antônio? Preciso saber mais sobre a marca que ela fala tanto. Por Deus, não pretendo culpar ninguém, apenas descobrir um jeito de tranquilizá-la. Matutava Jorge sentado na varanda da casa, sem perceber que sua tia se aproximava. Em que está pensando Jorge em Aidê? Jorge havia lhe contado sobre os tempos de colegial e que, apesar de Emma saber tratar-se da nora do Dr. Mendonça, sentia-se satisfeita pelo sobrinho ter estado com ela. Estou pensando em Aidê, sim, tia, mas também estava pensando quanto a senhora deve ter sentido a minha falta no enterro de Rui. Jorge abriu o assunto intencionalmente, com o intuito de conseguir alguma informação da tia, sem que ela percebesse seu interesse na marca encontrada no pescoço do primo. Senti sua falta sim, Jorge, mas não fiquei magoada com você, se é isso que eu está preocupando. Sabia que deveria estar muito ocupado sem poder vir até aqui. Não se preocupe com isso. Deve ter ido muita gente, não, tia? Muita gente sim, Jorge. Penso que metade desta pequena cidade esteve presente. Até pessoas importantes, não? Oh, sim. Até o Laércio, que abre a sua loja inclusive aos domingos, cerrou as portas e foi até lá com suas balconistas. Aliás, seu Laércio ajudou muito, quando da retirada do corpo do rio e até quando o acomodaram no caixão. Sou-lhe muito grata. E também a todos que lá estiveram e que nos visitaram depois, levando-nos um pouco de consolo. Gostaria de ter vindo, tia, porém eu me encontrava viajando. Não se aborreça com isso, filho. Interrompeu a pobre senhora, pois por nenhum momento eu e seu tio condenamos pela ausência. Fique tranquilo. Jorge havia retornado ao fato de ele não ter comparecido ao enterro, a fim de encerrar aquele assunto e não proporcionar tristes recordações à tia, e já conseguir o que pretendia. À tarde, quando a desculpa de ir ao banco, dirigiu-se até o centro da cidade, onde facilmente logrou encontrar a loja de seu Laércio. Pois não, senhor Jorge, quer falar comigo? Perguntou o comerciante, assim que ele entrou em sua sala, anunciado por uma das vendedoras. Em que posso lhe ser útil? Boa tarde, seu Laércio. Sou sobrinho de Dona Emma e gostaria de falar-lhe sobre um assunto. Dona Emma? E como ela está? Aparentemente ela está bem, mas ainda sofre muito com a morte de Rui. Pobre senhora, ela não se conforma com a morte dele, não. Até se conforma, seu Laércio. O problema é a forma como ele veio a falecer. Foi uma tragédia mesmo. E eu estou pretendendo auxiliá-la de alguma forma, mas preciso de sua ajuda. Minha ajuda? Sim, tia Emma acha que a polícia cobertou alguma coisa na época. Conheço o assunto, senhor Jorge, pois até já conversamos, eu e seu Antônio, seu tio, mas confio plenamente no Dr. Mendonça, o médico que lavrou o laudo da causa-mortes. Não sei se o conhece. Conheci ontem e me pareceu uma boa pessoa. É um homem bom, sim, mas o que posso fazer para ajudar? Bem, tia Emma me disse que o senhor teve bastante contato com o corpo. Ela me relatou isso quando falava sobre a morte de Rui, e dizia sentir-se muito agradecida pelo que o senhor fez, ajudando em tudo o que foi possível. E ela não tem a mínima ideia de eu estar aqui conversando com o senhor a respeito disso. Sua tia não tem motivos para me agradecer, pois o pouco que fiz foi de coração, mas tive sim contato com o corpo de Rui, ajudei na retirada do rio e depois a vesti-lo e todo o resto. E quanto à marca que ele apresentava na garganta, essa marca é o que tem feito Dona Emma sofrer, não? Eu sei disso também. Sabe, senhor Jorge, realmente era um hematoma bem forte. Apesar de que pouco entendo sobre isso, mas a conclusão de que chegou foi a de que ele devia ter mergulhado, batido com a garganta em algum tronco ou talvez
enroscados em algum cipó submerso. E havia algum tronco ou algo parecido onde o corpo foi encontrado? Não vi nada por ali, apesar de que essa pancada pode ter ocorrido rio acima, pois quase sempre, a não ser que o corpo se prenda em algo na margem, ele desce o rio às vezes a uma grande distância, apesar que, realmente. Estranhei um pequeno detalhe, mas veja bem, não estou afirmando nada, e nem iria repetir isso para ninguém. Aliás, acho que esse assunto já foi por demais comentado. As pessoas comentavam, mas sempre acreditei muito mais no laudo médico e nas averiguações da polícia. E o que comentavam? Laércio ficou a olhar para Jorge, pensando se deveria ou não dizer mais alguma coisa, até que Jorge interrompeu seus pensamentos dizendo-lhe: Seu Laércio, eu não pretendo trazer esse caso à tona novamente. Apenas quero ter algo em mãos para poder livrar tia Emma desse sofrimento. Muito bem, resolveu o homem. As pessoas que mais conheciam o rio comentavam que Rui sempre mergulhava uns 100 metros acima de onde seu corpo foi encontrado, enroscado na margem, e que era onde todos mergulhavam pelo fato de esse local ter a melhor profundidade para isso e por não haver a possibilidade de existir troncos na superfície. Era o local mais apropriado do rio para mergulhar, nadar e brincar. Alguns pescadores chegaram a percorrer um bom trecho, inclusive de maior profundidade, desde o provável local do mergulho até onde Rui foi localizado e nada foi encontrado, nada mesmo. Os dois permaneceram por alguns segundos em silêncio até que Jorge lhe perguntou: E no que o senhor acredita? O homem pensou um pouco antes de responder. Se fosse uma outra pessoa, até acreditaria ter sido estrangulada, mas tratando-se de Rui não posso crer. Era um moço muito bom, educado, que nunca se meteu em encrencas, um ótimo filho, não consigo imaginar alguém o agredindo por algum motivo. Nisso o senhor tem razão, Rui era uma ótima pessoa. Não sei se consegui lhe prestar algum auxílio, senhor Jorge, mas realmente a morte de seu primo para mim é uma incógnita, pois eu lhe agradeço muito pela sua atenção. Infelizmente não era isso que eu gostaria de ouvir. Eu sei, você gostaria que eu lhe dissesse que era bem plausível a ideia de aquela marca ter sido fruto de um choque com alguma coisa, não? Isso mesmo. De qualquer forma, muito obrigado, seu Laércio. Prazer em conhecê-lo, senhor Jorge. Imagino que devo guardar segredo dessa nossa conversa, ou seja, sua tia não sabe que veio falar comigo. Isso mesmo. E fique tranquilo que eu nunca diria a ninguém o que o senhor me disse. Eu sei disso. Capítulo 16. Nessa quarta-feira à noite, Aide e Milena, livres de qualquer compromisso, sentaram-se na varanda da casa, após o jantar, pois desde que Jorge retornara a Campo Alto, ambas estiveram ocupadíssimas. Aide com o serviço urgente que levara para casa e Milena, absorvida pelos estudos com provas até aquele dia. O dia tinha estado muito quente, mas agora a suave brisa assoprava, chegando a agitar um pouco as folhas das diversas plantas que Aide cultivava, assim como Dona Emma, em vasos de vários tamanhos espalhados pela varanda. Sentadas em espreguiçadeiras e com os pés apoiados numa pequena mesa de centro, sentiu-se agraciadas com aqueles momentos de tranquilidade e merecido descanso. Enfim, um pouco de tempo para conversarmos, não, mãe? Isso é muito bom. Podemos jogar um pouco de conversa fora e o que há de melhor numa noite como esta? E que assunto sugere, filha, por favor? Não quero falar de trabalho. E nem de estudos. Complementou Milena, que, estampando um sorriso maroto, sugeriu. O assunto Jorge seria de seu agrado? Pode ser, filha. Apesar de que, mesmo atarefada, você não tem falado em outra coisa, não? Respondeu Aide, divertindo-se com isso. Pois eu sugeri como assunto para esta noite, porque há muito tempo não a vejo tão disposta e radiante. E essa inegável transformação teve início no sábado, lá na relojoaria de seu Abreu. Dizendo isso, Milena fixou um olhar inquiridor na mãe e lhe sentenciou a queima-roupa como era de seu costume. Acho que a senhora está apaixonada. Aide devolveu o olhar para a filha desta vez com seriedade, explicando-lhe com muita calma. Filha, as coisas não andam assim tão rápidas. Eu confesso que Jorge me despertou para algo que se encontrava esquecido dentro de mim e que eu fazia questão de manter dessa forma, mas... E por ter permanecido pensativa
Por poucos segundos, Milena fê-la continuar. Mas o que, dona Aide? A senhora desde aquele dia vem se comportando como uma adolescente e confesso que estou adorando vê-la assim. Mamãe, você até rejuvenesceu. Até o esquecido aparelho de som voltou ativa, apesar de que, sinceramente, vou emprestar-lhe alguns de meus CDs, porque os seus já poderiam estar em exposição em algum museu do som. Eu ainda gosto daquelas músicas, Milena. Tudo bem, mamãe, só estou brincando. Mas diga-me, o que pretende, ou melhor, o que gostaria que acontecesse quanto a Jorge? Mas fale a verdade. Aide permaneceu quieta por alguns momentos, para em seguida sua expressão facial passar da seriedade de quem se encontrava raciocinando sobre alguma coisa, para que de quem pareceu ter descoberto a melhor solução. Olhou então para a filha, riu alto e lhe confidenciou: Você quer saber, não é? Quer saber? Quero saber, sim. Pois bem, e deu mais uma risada, olhando para o nada, apesar de ainda encontrar-se com os olhos fixos em Milena. E como quem toma uma grave decisão, disse de maneira taxativa, como se desejasse dessa maneira deixar patente o seu pensamento para si mesma: Eu gostaria de que Jorge voltasse a se interessar por mim. É o que mais desejo neste momento. E se quer saber mais, já estou com muitas saudades dele. Epa! Agora sim, dona Aide, gostei. Vejo vida em seus olhos. E quase arrependendo-se de ter dito aquilo para a filha, perguntou-lhe muito séria: O que você acha, Milena? Pois de qualquer maneira sinto medo. Fale com sinceridade e seriamente, por favor. Sabe, mamãe, estou muito feliz com o que está sentindo, principalmente porque acho Jorge um bom homem, mas também tenho medo de que você venha a sofrer se esse seu atual sonho não vier a se tornar realidade. Apesar de que, sinceramente, penso que ele também esteja sentindo o mesmo por você, mas como ter plena certeza, não? Você tem razão, filha, e estou gostando da maneira como você pensa, com cuidado, sem ilusões e com muito juízo. Inclusive, não devo me iludir até porque não posso parecer uma pessoa vulgar perante ele, e o melhor é deixar o tempo resolver a minha vida com muita calma, não? Sim, mamãe, mas também não com muita calma, não é? Respondeu a garota brincalhona e sorridente, sempre levando tudo na brincadeira. Mas o que quer dizer com isso? Quero dizer que nem sempre podemos deixar o tempo resolver por nós, e me parece que vocês dois já perderam uma oportunidade por causa da timidez e por confiar no tempo. Isso é verdade, apesar de que o que aconteceu era inevitável. Está bem, agora diga-me uma coisa, Jorge já ligou para você. Telefonou-me na segunda-feira, relatando sobre a alegria do Thor e a instantânea cura do cão quando ele chegou. Posso imaginar. Os cães sentem saudade também, mas o que mais ele lhe disse? Falou que estava pensando em aceitar o meu convite e vir no final de semana com o Thor. Ele disse isso? Disse. E você? Penso ter sido um pouco precipitada. Por quê? Você se lembra que eu havia dito que ele poderia hospedar-se aqui em casa no quarto dos fundos? Eu não só concordei, como também lhe disse que poderia vir já na sexta-feira, pois vai ser feriado aqui e eu não iria trabalhar. Pois fez muito bem, pelo menos não agiu com tanta calma, concluiu Milena, rindo sobre a menção do que já lhe dissera, ou seja, que por vezes muita calma não é a melhor decisão. E também estava ansiosa para ver o material, umas fichas que ele vai me mostrar. Fichas? E Aide contou sobre a conversa que teve com Jorge no sábado. Mamãe, esse homem não existe. Você acha mesmo? Claro, porque nos dias atuais, alguém se preocupar tanto com isso só pode ser uma pessoa muito boa e generosa, preocupar-se com o próximo. Jorge sempre foi uma boa pessoa, desde os tempos da escola, pois não vejo a hora de ele chegar. Além do que, quero muito conhecer o Thor, seu cão, e ele vai ocupar o quarto dos fundos? Não. Ele me perguntou se poderia estacionar a Kombi no corredor ao lado e dormir lá, sendo que Thor dormiria sobre uma manta, que ele colocaria na parte coberta do terraço, próximo ao veículo, e que somente necessitaria usar meu chuveiro para o banho. E você concordou? De princípio, não. E lhe disse que gostaria que ele dormisse dentro de casa, para sentir-se mais confortável. E ele insistiu para que fosse assim, até porque ainda não dormira em sua Kombi e gostaria de experimentar. E acabei por aceitar.
Até acho que seja melhor, pois assim seu avô não ficará tão preocupado quando souber, apesar de que ele ouviu quando convidei Jorge. De qualquer maneira, ele poderá fazer como achar melhor. Muito legal mesmo esse Jorge, mãe. Até imagino que ele não deseja invadir a nossa privacidade, não é? Pode ser, filha. Mas tomara que ele mude de ideia, não, dona Aidê? Filha. E as duas começaram a rir como duas colegiais. Capítulo 17. Chegou finalmente a sexta-feira tão aguardada, parecendo ter feito da quinta o mais longo dos dias vividos por Aidê. Não só o dia, mas a noite também, pois pouco conseguiu pegar no sono, tamanha sua ansiedade. Como haviam combinado, era perto de 10 horas quando a Kombi estacionou à frente da casa. Coincidentemente, Aidê havia chegado à janela da sala para verificar se ela já estava chegando, o que vinha fazendo de 5 em 5 minutos, parando a todo instante o que estava fazendo, ou seja, cozinhando. Abriu a porta com Milena chegando quase ao mesmo tempo, ao ouvir o som do motor do veículo, e ficaram aguardando Jorge descer e abrir a porta lateral para que Thor descesse também. Depois apanhou uma mochila e veio ao encontro das duas. Seja bem-vindo, Jorge. Recepcionou Aidê. Fizeram boa viagem? Mas que cão mais lindo! Exclamou Milena ao vê-lo aproximar-se, saltitando alegremente. Bem-vindo também, Thor. E o animal, percebendo que todos estavam contentes, inclusive Jorge, cheirou-as e docilmente se espreguiçou, deitando-se com as patas para cima, como a pedir um afago, no que as duas não se fizeram de rogadas. A seguir, Aidê e Milena abraçaram rapidamente Jorge, e a primeira os convidou a entrarem. Thor olhou para o dono, como que a lhe solicitar permissão para entrar. Venha, Thor, ordenou Jorge, explicando a Aidê que antes de virem, deu-lhe um bom banho e levou para passear, a fim de que se secasse completamente. Você trouxe a lista e as fichas de que me falou? Trouxe sim, estão aqui na mochila. Não vejo a hora de vê-las e saber mais sobre sua experiência, quando quiser. Primeiro, tenho que terminar o almoço. A propósito, não gostaria de estacionar a Kombi no corredor? Ou sim? Então vamos lá. Podem deixar que eu abrirei o portão, disse Milena, apanhando o controle eletrônico do portão. E Jorge, então, estacionou o veículo no início do corredor, para que suas portas ficassem na direção do começo da varanda. Para tanto, entrou de marcha ré, enquanto Milena abraçava Thor para que ele não corresse em direção à Kombi em movimento. Aí está bom, Jorge. Daqui a pouco, o sol não incidirá sobre ela, pois estará protegida pela parede da casa. Ótimo, pois assim não ficará muito quente. Quer fazer a ligação elétrica agora? Se for necessário, providenciarei mais tarde. Acredito que esta noite será fresca como as anteriores. Nesse caso, não necessitarei do ar-condicionado e nem das luzes, pois as dos postes serão suficientes. Faça como achar melhor, Jorge. Vou colocar a manta do Thor. Pode ser aqui neste lugar do terraço, como combinamos? Onde quiser, Jorge. E não me pergunte isso. Pergunte a ele, disse Aidê, apontando para o cão. E todos riram e entraram na casa, enquanto Thor, por conta própria, acomodou-se em sua manta. Dê-me essa vasilha que tem nas mãos, Jorge. Colocarei água fresca para ele, ofereceu a garota. Obrigada, Milena. Enquanto isso, vou encher esta outra com a ração que trouxe. E depois de tudo acomodado, Aidê lhe mostrou onde poderia apanhar toalhas quando quisesse banhar-se. Bem, Jorge, fique à vontade, pois tenho que voltar à cozinha, senão não irá haver comida hoje. Se quiser, poderá me acompanhar. Cozinhar, pouco sei, mas sou eficiente com uma esponja, sabão, detergente e também com um pano de chão. Após o almoço, ainda permaneceram à mesa conversando um pouco sobre os mais variados e corriqueiros assuntos, com Jorge querendo saber mais sobre o destino dos companheiros de estudo, dos tempos de adolescente, até que repentinamente ele disse ter se lembrado naquele momento de um sonho que tivera naquela noite. Com que sonhou? Você conhece o senhor Adalto, o esposo de Dona Esther, não? Seu Adalto e Dona Esther dos pastéis da feira? Isso mesmo. Dona Esther já faleceu há alguns anos, mas o que foi que sonhou? Sonhei com a Dona Esther. Com Dona Esther? Foi. Eu gostaria de fazer uma visita ao seu Adalto. Ele deve estar vivo, com certeza. Não sei, Jorge. Faz tempo que não vejo,
pois não trabalha mais com os pastéis desde que a esposa faleceu, mas porque acha que ele deve estar vivo, porque no meu sonho ou no meu encontro com Dona Esther, imagino sobre o que está falando. Já li sobre isso. No romance espírita, o autor dizia que quando dormimos, nós, espíritos que somos, desprendemos-nos do corpo e nos encontramos com outros espíritos, que tanto podem estar desencarnados, que é o termo que o Espiritismo utiliza para definir o espírito liberto do corpo material depois da morte deste, ou mesmo os que se encontram ainda na carne, mas também separados do corpo adormecido, não é isso? Também li esse livro, mamãe, revelou Milena. Achei um pouco estranho, mas não me importei com isso. É isso sim, Aide, respondeu Jorge. Esse fenômeno é denominado de emancipação da alma, que ocorre durante o sono do corpo físico, quando o espírito se desprende, ficando ligado a ele por um cordão ou fio de luz, de natureza fluídico-magnética. Geralmente, encontramos-nos com outros espíritos com os quais temos maior afinidade, através de nossas predileções, e que poderemos, nesse estado, praticar boas ações em benefício do próximo ou nos ocuparmos com atividades não muito dignas, normalmente ligadas a vícios de toda a ordem. Milena, que ouvia tudo, perguntou: e por que não nos lembramos? Porque na grande maioria das vezes prevalece a lembrança de um sonho do cérebro material, que durante o sono libera cenas de acontecimentos gravados na nossa memória, acontecimentos ocorridos nesse desprendimento. Também pode ser lembrados por nós, embaralhados com esse sonho cerebral. Você disse que podemos nos instruir nessas ocasiões, mas se não nos lembramos depois, de que adianta? Perguntou Milena interessada. Realmente não nos lembramos, mas quando esses aprendizados são importantes para nós, eles permanecem armazenados em nosso subconsciente, prontos para agir nas nossas decisões nos momentos mais necessários. Mas você disse que sonhou com Dona Esther. Acha que foi um sonho simples ou a encontrou durante a sua emancipação como espírito? Perguntou Aide. Não saberia dizer. Pode ter sido apenas um sonho fruto de minha mente. E vocês se falaram? Sim, foi tudo muito rápido. E ela me pediu para que auxiliasse seu Adalto. Como disse, pode ter sido apenas um sonho mental, de qualquer forma não custa averiguar, não. Será que ele se encontra em dificuldades? Não sei. Por isso gostaria de procurar por ele. Será que ainda mora na mesma casa? Pode ser, Jorge, mas podemos ir até lá. Você se lembra de onde ele morava? Penso que sim. Quer ir agora? Mas se vocês quiserem ir, eu cuido da arrumação da cozinha. Podem ir sossegados. Obrigada, filha. E o Thor? Melhor ir conosco, respondeu Jorge. Creio que ainda não se acostumou com a casa. Jorge dirigiu a Kombi até uma pequena vila, com poucas moradias, um pouco distante do centro da cidade, e por não se lembrar mais com detalhes, foi perguntando até encontrar a casa. Desceram, enquanto Thor permaneceu dentro do veículo. Jorge bateu palmas e não demorou muito. Uma voz vinda lá de dentro pediu para que entrassem, e assim o fizeram. A casa era muito pobre, com poucos móveis, e seu Adalto se encontrava deitado no velho sofá, muito abatido, aparentando um envelhecimento bastante pronunciado. Tossia cada vez que falava, tossia e tinha dificuldade para respirar. Quem são vocês? Perguntou, olhando para os dois com um leve sorriso, parecendo encontrar-se tão enfraquecido que até para sorrir tinha dificuldade. Somos amigos. E o que desejam deste velho doente? Perguntou de maneira mansa e humilde. Queremos ajudá-lo. Ajudar-me? Sim, está sozinho? Estou. E quem cuida do senhor? Não tenho parentes. E uma vizinha me alimenta uma vez por dia, o que já é o suficiente, porque não sinto fome. E também essa mulher é muito pobre. Divide comigo o pouco que tem, além de comprar-me algum remédio para esta tosse. Seu Adalto, disse Jorge, o senhor necessita de cuidados médicos e, com sua permissão, gostaria de levá-lo até um hospital para ser examinado e tratado. E por que quer fazer isso por mim? Porque quero ajudá-lo. Não terei como pagá-lo, meu filho. O senhor não precisará me pagar nada, apenas permita que eu o ajude. E quem irá levar-me até o hospital? Eu mesmo, no meu veículo? Você tem certeza do que está querendo fazer? Nem me conhece, não sou seu parente.
Somos todos irmãos, seu Adalto. Bem, você quem sabe. Se puder fazer isso por mim, eu só poderei agradecer e orar por você. Para mim já está bom. Iremos agora? Sim, vou falar com sua vizinha para que ela não fique preocupada quando não a encontrar aqui. E Jorge foi até a casa ao lado, enquanto Aide permaneceu com o velho. Não demorou muito e voltou com a mulher, que com lágrimas nos olhos não se cansava de agradecer. Meu Deus, obrigada. Quanto rezei para que ele fosse amparado, e não é que fui atendida. Aparecem 2 anjos, só podem ser anjos enviados pelo Senhor. E sem conseguir convencer a pobre mulher de que não eram anjos, Jorge lhe pediu: Dona Olga, por favor, pode nos ajudar com ele? Temos que deitá-lo na cama na Kombi. E os 3, com muito cuidado, auxiliados também por um homem que passava por ali, conseguiram deslocar seu Adalto até o veículo, colocando-o na cama, enquanto Thor se acomodava aos seus pés. Infelizmente, Sr. Jorge, estamos sem leito disponível. Estão todos lotados, pois este hospital é pequeno. O que poderemos fazer pelo velho é acomodá-lo aqui no corredor, explicou o diretor do hospital, longe do velho Adalto. Jorge permaneceu pensativo, tentando raciocinar se essa seria a melhor solução, até que Aide lhe sugeriu: Jorge, vou telefonar para o Dr. Mendonça e ver se ele pode arranjar um leito no hospital de Campo Alto. E dizendo isso, saiu para a rua e fez a ligação de seu aparelho celular, retornando logo em seguida. O Dr. Mendonça pediu que levássemos o homem para lá, pois sabe que há vagas e que ele mesmo irá atendê-lo. Que bom! Venha, vou deixá-lo em sua casa e partir para Campo Alto. Apenas vou apanhar minha mochila para o caso de algum imprevisto. Tenho roupas nela. Se tudo correr bem, você volta? Volto. São apenas 15 minutos de viagem. Vou ligar para o meu sogro para informá-lo de que você já está a caminho. E Jorge, após deixar a Aide em casa, partiu com seu Adalto e Thor para Campo Alto. Chegando no hospital, Dr. Mendonça já aguardava no saguão, tomando todas as providências, auxiliados por enfermeiros, enquanto Jorge levava Thor para a casa da tia e retornava rapidamente, explicando tudo a ela, mas sem tocar no nome do médico. E então, doutor, como ele está? Está muito mal, Jorge. Creio que pouco será possível fazer. Ele tem parentes? Não tem ninguém, doutor. Você o conhecia? Sim, desde garoto. E omitindo sobre o sonho, explicou que fora visitá-lo e o encontrara dessa maneira, vivendo à custa da bondade de uma senhora, sua vizinha, uma pessoa muito pobre também. Disse que todas as despesas seriam por sua conta, e sobre a sua disposição em ficar ao lado do infeliz, tendo apenas que informar a Aide e a sua tia, que passaria a noite no hospital. Aide, é Mendonça. Por favor, diga-me uma coisa. Jorge tem alguma ligação com esse senhor que trouxe para o hospital? Ele está arcando com todas as despesas hospitalares. Digo hospitalares, porque não pretendo cobrar nada pelo meu trabalho. Não, doutor. Ele conhecia seu Adalto e a esposa dele, Dona Esther, já falecida, porque eles vendiam pastéis na feira. Isso quando ele morou aqui em Boa Ventura, mas já faz muitos anos que não os vê. O que aconteceu é que ele teve um sonho e resolveu visitar o homem. Eu fui com ele e encontramos seu Adalto nesse estado. E Jorge resolveu cuidar do velho, isso mesmo, e vai passar a noite aqui com ele. É isso, doutor Mendonça? Mas por que está me perguntando tudo isso? Porque não estou acostumado a ver pessoas fazendo isso. Esse Jorge deve ser mesmo um homem muito bom, ou não é deste mundo. Se ele nem conhecia direito esse senhor, apenas sabia de sua existência. Foi o que eu lhe disse. Bem, ainda pretendo passar pelo hospital antes de deitar-me. E eu lhe agradeço de coração. A Milena está lhe enviando um abraço e um beijo. Diga-lhe que estou lhe enviando outro, Ade. Até logo e boa noite. Boa noite, doutor. Ao desligar o telefone, o doutor Mendonça teve um reconfortante pensamento. É realmente um homem muito bom esse Jorge. Penso que encontrei a pessoa que há tanto tempo procurava, e ainda é sobrinho de Emma. Eram 3h15 da madrugada, quando Jorge ouviu seu Adalto falar com dificuldade, e já ia chamar a enfermeira, quando ao entender suas palavras ficou a ouvi-lo. É você, Esther. Veio me buscar? Se quero ir, minha querida. Quero ir com você, leve-me, por favor.
O que, Jorge? Agradecer a Jorge? Está me chamando, seu Adalto? Perguntou aproximando-se do campo de visão do senhor. Você é Jorge? Sim, eu sou Jorge. Esté está aqui e pede para agradecer a você pelo que me fez hoje. Ela diz que nunca o esquecerá, que rezará por você e eu também. Deus o abençoe, Jorge. E a moça, Esther. E seu Adalto deu o último suspiro, abandonando a vida terrena no asseado quarto de hospital, agora nos braços de Jorge, e vivendo mais esse exemplo de fraternidade e de amor ao semelhante. Depois de todas as providências necessárias, Jorge, juntamente com Thor, seguiu para Boa Ventura, enquanto o carro fúnebre levava o corpo do velho. Deixou o cão com Milena e levou Aide e Dona Olga, a vizinha do pobre homem, até o cemitério, onde providenciou uma cova. Após o sepultamento, Jorge disse a Aide: gostaria de visitar um túmulo. Você me acompanha ou prefere que eu a leve para casa? E a senhora Dona Olga? Se não se incomodar, prefiro ficar mais um pouco aqui orando por seu Adalto. Eu acompanho, Jorge, respondeu Aide. Já voltamos, Dona Olga. Eu apanho aqui para levá-la para sua casa. Obrigada. No caminho, Aide perguntou: Jorge, diga-me uma coisa. Dona Esther não sabia que seu Adalto iria desencarnar. E se sabia, por que lhe pediu para que eu ajudasse? Os espíritos mais elevados, que em muitos casos acolhem o espírito liberto do corpo, podem ter esse conhecimento. No caso de Dona Esther, talvez não o soubesse, mas mesmo que estivesse ciente disso, com certeza gostaria que ele, mesmo nos instantes finais da vida de seu corpo material, fosse amparado. Afinal de contas, seu Adalto teve a felicidade de libertar-se da carne cercado de cuidados e atenção, não foi? É realmente, concordou Aide, satisfeita com a explicação. E para onde vamos indo? Seus pais se encontram sepultados aqui? Não. Quando mamãe morreu, ela foi sepultada na capital, pois papai assim decidiu a fim de poder cuidar do túmulo. Hoje seu corpo também se encontra lá. E que túmulo você quer visitar? O de meus avós, pais de minha mãe. Você os conheceu? Não me lembro. Meu avô faleceu quando eu tinha apenas 7 anos. E minha avó 2 anos depois. Ele era sapateiro, daqueles que fazem concertos. Tinha uma oficina num cômodo de sua casa, com uma porta para a rua. Aliás, era por ali que se entrava em sua casa. Lembro-me como se fosse hoje, que ele se sentava numa cadeira baixa, tendo à frente uma pequena mesa com repartições de madeira sobre o tampo, que continham vários tipos e tamanhos de pregos e taxas, além de outros apetrechos. Usava um avental que lhe cobria o peito e as pernas, sobre as quais colocava uma pequena tábua e sobre ela um tripé de sapateiro. Era nesse tripé que ele encaixava o calçado, para pregar as solas ou os saltos. Muitas vezes fazia vários furos na sola com uma sovela e costurava ao invés de pregar. Eu gostava de vê-lo trabalhar quando lá ia. Era um bom homem, sempre alegre, assim como minha avó, que estava sempre cantando quando lavava roupas ou cozinhava. Ainda me lembro do gosto dos deliciosos pães que ela assava. Bolos também, com certeza. Oh, sim, bolos simples de fubá, com coco, com bananas. Pode parar, pois está me dando vontade. Minha mãe também era uma excelente doceira. E os dois sorriram cúmplices com as lembranças. É este aqui, disse Jorge, apontando para um túmulo muito simples, de granito preto, onde havia 2 retratos. Seus avós não? Sim, Carlos e Maria Rosa. Ei, você se parece com seu avô. É o que meus pais sempre diziam. E tem um quê também de Dona Maria Rosa. Deixe-me ver, disse Aide, examinando o rosto de Jorge. Já sei, os olhos, ou melhor, o olhar, de seu avô, o formato do nariz e do rosto, de sua avó, os olhos e as sobrancelhas espessas. Creio que não, Aide. Minha avó era muito bonita, e meu avô era um verdadeiro galã. É, mas o fato de alguém ter os olhos, as sobrancelhas e o formato do rosto e nariz não quer dizer nada, brincou Aide. E Jorge, sorrindo, cerrou os olhos para fazer uma prece de agradecimento aos avós, que sempre foram para ele, assim como seus pais, um exemplo a ser seguido. Capítulo 18. Naquela noite, depois que Milena saiu com uma amiga para ir ao cinema,
Jorge e Aide se acomodaram na sala de estar, a fim de conversarem sobre as experiências dele, não sem antes comentarem sobre as palavras de seu Adalto, que nem sabia o seu nome e que com certeza repetira o que Dona Esther lhe dissera. E ansiosa por saber sobre a experiência que Jorge vinha realizando há algum tempo e que realmente a olhos vistos dava-se para notar que lhe fizera muito bem, pois era uma pessoa muito tranquila e feliz, pediu-lhe para que iniciasse a sua explicação. E então, Jorge, você poderia começar a discorrer sobre esse seu método e sobre as fichas que mencionou? Posso sim, Aide. Tenho tempo para ouvir-me? Tenho toda a noite. Jorge, então, raciocinando um pouco sobre a melhor maneira de discorrer sobre o assunto, começou dizendo-lhe: Pois bem, como já lhe disse, eu me baseei em alguns livros espíritas, como as obras básicas de Allan Kardec, notadamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as lições de Jesus com as devidas explicações dos Espíritos, e em 2 ou 3 romances que li também. Pelo pouco que sei, foi Kardec quem compilou e codificou as mensagens dos Espíritos, através de médiuns do mundo todo, resultando nessas obras. Isso mesmo, e a partir desses ensinamentos, relacionei 21 normas, que eu denomino de caminhos a serem seguidos, mas não são os únicos, nem posso, na minha ainda ignorância, classificá-los como os melhores, mas no meu entender e para mim são os que considerei básicos para essa experiência e que me fizeram muito bem. E você pode dizer-me quais são? Jorge então abriu um envelope que trouxera em sua mochila e dele retirou uma ficha grossa e plastificada, na qual constavam alguns escritos enumerados no total de 21. Posso ler para você? Lógico. Primeiramente, eu intitulei esta relação como Normas Básicas para a Felicidade Própria e dos Semelhantes, e Jorge, então, começou a lê-las para Aide. Número 1. Atenção para com as pessoas, o máximo que o seu tempo permitir. 2. Polidez, afabilidade, doçura e mansuetude. 3. Voz, o volume mais agradável aos ouvidos. 4. Palavras, as mais pacíficas e apropriadas. 5. Paciência, tolerância e compreensão, lembrando-se de que cada pessoa é diferente da outra, inclusive na sua evolução e aprendizado, através de suas vidas e encarnações. 6. Contenção da cólera e da violência. 7. Prestar auxílio aos necessitados, o máximo que suas condições o permitam, pois por menor que seja esse auxílio, material, uma palavra amiga ou até mesmo um pouco de atenção, ele pode ser de imenso valor para quem necessita. 8. Perdoar, ou pelo menos esquecer a mágoa, a fim de que a pessoa o veja como alguém que sabe se sobrepor a esses sentimentos, ensinando-a pelo exemplo e sem nenhum tipo de ostentação. 9. Procurar, ao invés de reclamar, resolver. Qualquer reclamação que não seja necessária não resolverá nenhum problema. 10. Não julgar e não tecer gratuitamente comentários sobre o próximo, a menos que esse comentário venha a fazer algum benefício a alguém. 11. Não provocar a inveja. 12. Quando necessário, tecer elogios, no intuito de estimular a continuidade de atos nobres e corretos do semelhante. 13. Colocar-se na posição dos que sofrem, a fim de compreendê-los, ajudá-los e não fazer a ninguém o que não gostaríamos que nos fizessem. 14. Sempre que possível, praticar a caridade material e moral anonimamente. Com certeza essa prática em muito nos ajudará nas demais. 15. Não ser avaro nem pródigo. Procurar utilizar os bens com equilibrada parcimônia. 16. Ter fé em Deus, confiando que Ele sabe o que é o melhor para nós e que nem sempre a realização de nossos desejos é o que necessitamos naquele momento de nossa vida. Lembrar-se também de que ter fé não significa passividade diante das dificuldades, pois teremos o auxílio desde que arregacemos as mangas. 17. Orar, entrando em sintonia com o Criador, agradecendo pelas dificuldades que conseguimos superar e solicitar a permissão para que espíritos, trabalhadores de Jesus, insuflem-nos coragem e resignação, necessárias nos momentos mais difíceis de nossa vida. 18. Lembrarmos de que sempre é tempo de recomeçar, sem desistirmos, pois a vida é eterna,
E por mais que tenhamos vivido, não nos é possível mensurar esse tempo, de tão ínfimo perante a eternidade, tão ínfimo que poderemos a qualquer instante recomeçar a nossa caminhada. 19. Humildade. Cientes de que ainda nos encontramos no início do caminho, que bem pouco conquistamos no campo das virtudes, e que se nos encontramos ainda nesse início de evolução, não podemos nos considerar os melhores, haja vista a existência de muitos outros bem mais evoluídos. 20. Lembrarmos sempre que deste mundo somente levaremos o que conquistarmos moralmente, e que todos os bens materiais pertencem à vida, ao planeta e por conseguinte a Deus, e que esses bens se encontram à nossa disposição apenas para utilizá-los da melhor maneira possível em nosso proveito e no do próximo, que esses bens são apenas empréstimos do Pai, que apesar de não ser condenável à procura do conforto, também não devemos nos escravizar a ele. 21. E, enfim, conscientizarmos de que não basta não fazer o mal, mas fazer o bem até o limite de nossas forças. Aide se sentia enternecida ouvindo Jorge falar sobre tudo isso, o que a levava a admirá-lo ainda mais, bem como ver despertar com mais intensidade o amor que não fora totalmente apagado de seu coração durante todos aqueles anos. Mas esse é por demais profundo e verdadeiramente cristão, Jorge. Creio realmente que Jesus veio a este planeta para ensinar-nos a sermos felizes e demonstrou tudo isso exemplificando e nos deixou o entendimento de que o único bem que possuímos concedido por Deus é a oportunidade e o direito de sermos felizes, e Jesus nos ensinou como sê-lo. Aide ficou a olhá-lo, imaginando que aquele homem à sua frente deveria estar conseguindo cumprir tudo aquilo, ou pelo menos esforçando-se muito, porque via paz em seu semblante, e Jorge, parecendo ler os seus pensamentos, disse-lhe: agora é importante que você saiba que não descobri nada de novo, Aide. Tudo isso é por demais conhecido pelos homens, sendo que nós, por egoísmo, vaidade, orgulho e ambição, fazemos questão de esquecer e vivemos digladiando-nos uns aos outros. E você quer saber como tive uma comprovação da importância de seguir estas normas antes mesmo de compilá-las? Sim. Foi observando que as pessoas humildes, fossem elas pobres ou ricas, porque humildade nada tem a ver com riqueza ou pobreza, sempre me pareceram mais felizes e de bem com a vida. Imagino que você tenha toda a razão. Agora, quer ver as fichas sobre as quais lhe falei? Quero sim, concordou Aide, francamente entusiasmada. Além de estar gostando imensamente de ouvir a voz de Jorge, uma voz de timbre agradável e mansa. Jorge retirou um bloco de papel, contendo linhas e colunas, com discriminação por escrito do que representavam essas linhas e colunas. Eu mandei imprimir vários blocos como este, veja. E dizendo isso, mostrou que todas as folhas daquele bloco eram iguais. Aqui em cima, no topo de cada folha, há um local para a data. Sim, cada linha representa uma ação do dia, que já vou ler para você. E em cada coluna, notas de 0 a -5. Estou vendo. Agora, para preencher cada folha desta, de preferência antes de dormir, é necessário fazê-lo com grande sinceridade, pois não podemos enganar a nós mesmos, entende? Pelo que estou percebendo, nas linhas horizontais a ação à frente coloca-se um X, numa única coluna correspondente à nota de 0 a -5, é isso? Isso mesmo, muito simples. E para preencher e analisar cada dia, não é necessário mais do que uns poucos minutos à noite, tempo pequeno do nosso dia para algo tão importante. E como funciona? É simples. Mas este é um controle que fiz para mim, e não é nada estanque ou rígido, pois cada pessoa poderá fazer de uma maneira diferente. Compreendo. Bem, esta ficha lista as seguintes questões como se fosse um teste, e Jorge lê cada item em alta voz. 1. Atenção para com as pessoas. 2. Polidez, afabilidade e mansuetude. 3. Voz calma, tranquila e agradável. 4. Palavras as mais pacíficas e apropriadas. 5. Paciência e tolerância. 6. Compreensão. 7. Conter a cólera e a violência. 8. Prestar auxílio aos necessitados. 9. Não reclamar. 10. Não julgar. 11. Não provocar a inveja.
12. Estimular o próximo. 13. Colocar-se no lugar do semelhante. 14. Praticar a caridade sem ostentação. 15. Não ser avaro nem pródigo. 16. Ter fé em Deus. 17. Orar. 18. Crer que sempre é tempo de mudanças. 19. Humildade. 20. Não se escravizar a bens materiais. 21. Fazer sempre o bem. Dessa maneira, quando formos à noite analisar como agimos em relação a esses itens, basta colocarmos um X na coluna que representa a nota que iremos atribuir a nós mesmos, como já lhe disse, de 0 a menos 5. Agora é importante não atribuirmos nota em um determinado item que não nos colocou à prova nesse dia, ou seja, um item que não tivemos a oportunidade de utilizar naquele dia. Mas por que notas de 0 a menos 5? É simples a ideia. Quando não cumprimos, ou se cumprimos em parte uma boa ação, devemos estabelecer uma nota negativa para nós, a fim de podermos tomar conhecimento de nossas falhas, entende? Sim, mas e o 0? E por que não há notas positivas? Colocamos um X na coluna do 0 quando cumprimos satisfatoriamente um desses itens. E somente 0 a ideia, porque agir corretamente não é mérito, mas obrigação para com o próximo, para conosco mesmos e para nossa própria conquista da felicidade. E se não tivermos tido a oportunidade de cumprir um ou mais desses itens no dia, simplesmente não colocamos X nesse local. Entendo? E essa outra ficha, no final do mês devemos preenchê-la, explicou Jorge mostrando outro cartão, onde aí sim tiraremos a média de cada questão ou ensinamento, que nos fornecerá a informação desses 21 itens, separadamente, para sabermos com qual estamos obtendo maior ou menor êxito. Compreendo. E sabe o que mais, Aide? Devemos também, ao nos levantarmos de manhã, dar uma corrida de olhos no resultado apurado na noite anterior, para estabelecermos um programa para o dia que se inicia, para sabermos como agir, não? Isso mesmo. Se estivermos errando mais, por exemplo, na falta de contentação, da irritação, na aspereza em nossos atos, batalhar mais nesse tema, logicamente, sem negligenciarmos os outros. Nesta explicação bastante teórica, ainda é possível que você veja tudo isto como algo de certa forma burocrático, contábil mesmo, mas na prática não o é, porque são controles rápidos, práticos e mais ligados à nossa consciência. E sabe o que mais? Continuo curiosa e interessada, respondeu a moça bastante entusiasmada. Percebi que quando me dispus a seguir essas normas de conduta, começaram a surgir na minha frente pessoas necessitadas de todo tipo de auxílio. Isso me faz acreditar que quando estamos dispostos a fazer o bem, os espíritos influenciam os necessitados a cruzarem o nosso caminho, para que possam usufruir da nossa boa vontade. E pode crer, isso acontece de verdade. Tenho percebido isso constantemente. Parece que Deus, em sua bondade, oferece-nos essa oportunidade de colocarmos em prática aquilo de que mais necessitamos. Isso tudo é maravilhoso, Jorge, exclamou concordando. Mais uma vez, Aide, deslumbrada com as palavras dele e de seu entusiasmo por tudo aquilo. E Jorge então concluiu. E conseguimos então, Aide, sentir uma grande paz e enorme alegria por estarmos cumprindo com o que há de mais importante na nossa vida, que é aprender a amar o nosso próximo. E para encerrar, repito que apesar de tudo isso parecer um tanto teórico, não é. Trata-se apenas de registrar a prática para avaliarmos, uma prática que somente nos trará felicidade em nossa vida. E quanto à sua experiência pessoal, Jorge, estou muito satisfeito e cada vez mais tranquilizando a minha consciência em estar aprendendo a ser feliz e sem querer ser repetitivo. Aide torna a dizer que essas normas não têm a finalidade de aprisionar as pessoas nos seus atos, mas sim lembrá-las e alertá-las sobre as melhores atitudes e resoluções nas diversas situações de sua vida. E com certeza não serão apenas alguns dias ou meses que as transformarão, mas anos de prática, exercício e de sacrifício muitas vezes. E elas são tão importantes que somente pelo fato de conhecê-las já começarão a fazer parte da vida de cada um, porque sempre que agirem à revelia,
Elas serão lembradas principalmente pelas tristes consequências dos erros de quem não as cumpre. E, na verdade, Aide, o próprio aprendizado já nos coloca num caminho que nos oferece uma grande felicidade, porque quando praticamos o bem em todas as suas formas, essa maneira de viver e de ser acalma o nosso coração e o nosso sentimento, de tal modo que passamos a nos sentir em paz e felizes. Além do mais, estamos preparando o nosso futuro, porque ele depende do nosso presente. Certa feita li em um livro uma frase que encerra isso muito bem. E como era essa frase, ele dizia que, pelo dia de hoje, caminha secretamente o amanhã. Aide, muito emocionada, disse: Sabe, Jorge, estou imaginando o que sentiu ontem à noite, antes de seu Adalto falecer, quando preencheu a sua ficha de avaliação e acompanhamento, como você me disse que faz. Apesar da tristeza de vê-lo naquele estado de saúde, senti-me feliz por estar proporcionando-lhe um pouco de paz, um pouco mais de esperança, de segurança e principalmente de mais confiança nas pessoas, e também fiquei a imaginar algo. O quê? Sobre o que sentiria Dona Olga, sua vizinha, que tanto sacrifício fez por ele, se fosse preencher uma ficha destas. O que eu fiz foi muito pouco, em comparação com o que ela fez. Eu somente utilizei recursos financeiros que não me farão falta, e ela quase não tem o que comer. É verdade, Jorge. Essa criatura, a ideia é boa simplesmente porque é boa. É a verdadeira trabalhadora de Jesus, reencarnada na terra. E se quer saber, esses trabalhadores do bem estão por aí, por toda parte, principalmente nos lugares onde se encontram os mais necessitados. Conversei com Dona Olga durante o velório e lhe ofereci ajuda, mas sabe o que ela me disse? O quê? Que não necessitava de nada, porque conseguia sobreviver com o pouco que tinha e que era uma pessoa feliz, apesar de suas dificuldades financeiras. Agradeceu-me, pegou minha mão entre as suas e me pediu para que continuasse a fazer o bem, por menor que ele representasse para mim, porque na prática do bem as grandes coisas muitas vezes encontram-se nos pequenos atos. Ela lhe disse isso, nessas mesmas palavras? Da maneira como estou lhe dizendo. Senti-me diante de um espírito de luz, e para completar o que estávamos dizendo sobre o preenchimento da ficha, ontem à noite, percebi que ainda me encontro muito distante de ser um verdadeiro cristão, apesar de estar tentando, comparando-me com esse espírito feminino chamado Olga. É a grande diferença que ainda necessito preencher fichas e ela não. E Aide não se conteve. Diante das palavras de Jorge, e dirigindo-se até ele, abraçou ternamente, sendo apenas interrompida com a chegada de Milena. Oh, desculpe-me pela entrada repentina. Imagino ter interrompido algo muito importante. Não, filha, afirmou Aide sorrindo. Você não interrompeu nada. Eu e Jorge estávamos tendo uma conversa tão enternecedora e de tanta profundidade que não me contive e lhe dei um abraço carinhoso por suas palavras. Na verdade, não foram as minhas palavras, mas apenas um relato em relação a tantas criaturas que se encontram neste mundo para servir aos semelhantes. Tudo bem, não precisam me explicar nada. E se querem saber, estou muito feliz por vê-los assim tão próximos, disse com uma pitada de malícia e de satisfação ao mesmo tempo. Sente-se aqui conosco, Milena, pediu Jorge, e tome parte neste nosso diálogo. Obrigada, mas acho que vou para o meu quarto, respondeu a garota, sem saber que decisão tomar, pois gostaria muito de não ter interrompido algo que poderia estar surgindo entre eles. Sente-se aqui, filha. Você não vai nos atrapalhar em nada, por favor. Milena se sentou e Aide se acomodou novamente em sua poltrona. Jorge, um pouco constrangido, arriscou uma pergunta a fim de livrá-la daquela sensação de estar no lugar errado e na hora errada. Milena, você deve gostar muito de sua mãe, não? Minha mãe é tudo para mim, Jorge. Eu a amo profundamente e espero que ela consiga conquistar toda a felicidade deste mundo. Que ela possa viver o que sempre sonhou e que infelizmente não conseguiu ainda. Não estou criticando ninguém, muito menos o meu pai, a quem sempre amei e ainda amo do fundo do meu coração. Creio que também não conseguiu realizar o seu sonho de homem apaixonado. Não temos a mínima ideia do motivo, mas sinto que papai sofreu muito.
tentando nos colocar à distância de algum sofrimento muito forte que eu tenha atingido e que o fez entregar-se ao álcool. Milena terminou essas palavras com os olhos marejados de lágrimas, o que fez com que Aide se sentasse ao seu lado e abraçasse carinhosamente. Seu pai ainda será muito feliz, Milena, porque a vida é eterna e Deus sempre nos dá novas oportunidades, disse Jorge. E eu acredito nisso, concordou Aide, principalmente através das diversas encarnações que oferecem consolo, novos caminhos e esperança. É a maneira que Deus misericordioso e bom oferece-nos. E Jorge, para alegrar um pouco as duas, fez uma proposta. Amanhã é domingo. Que tal darmos um passeio com a Kombi e fazermos um churrasco à beira do lago sob a sombra das árvores? Boa ideia, Jorge, exclamou Aide. Tenho carne suficiente no freezer e alguns refrigerantes na geladeira. Ótimo, então. Se quiser, Milena, e Jorge concordar, poderá convidar a Thelma, o que acham? Tem comida suficiente. Por mim, ficarei feliz, respondeu Jorge. Então estamos combinados. Vamos partir bem cedo.